Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para darmos início desta feita ao segundo trimestre, não é? Agora do ano de 2023, onde já encerramos com, graças a Deus, com alegria, com produtividade. O trimestre passado podemos aqui estar dialogando sobre os inúmeros temas trazidos pelo pastor Elinaldo Renovato. E neste segundo trimestre, a nossa escola bíblica dominical, nas lições de professores, adulto e, claro, aluno, nós estaremos falando sobre um tema especialíssimo para a humanidade. Não é só para o povo de Deus, não. A gente fala que seria uma bênção para o ser humano se eles tivessem, não é, a oportunidade de estar sempre dialogando sobre esse tema tão especial que é família. E neste trimestre nós somos agraciados pela nossa casa publicadora com a lição bíblica para a classe de adultos falando sobre família, relacionamentos em família. O subtema seria superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então nós vamos ter um trimestre muito proveitoso. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, participe, não perca esta oportunidade. Você que porventura esteja vendo esse vídeo e não é ainda assíduo à Escola Bíblica Dominical, esteja conosco, vá à Igreja do Senhor, busque estar mais um pouco, né, na presença, busque estar mais um pouco envolvido, pois, em especial falando da temática educação cristã, este trimestre ele será muito especial. Não só para os pais, mães, mas para os filhos também. Deus ele nos traz aqui uma oportunidade enorme para estarmos aprimorando os nossos conhecimentos e pondo em prática, fazendo assim na nossa vida cada vez melhor, em nome de Jesus. E na primeira lição desse trimestre, a lição 1, vai falar sobre a família. Ele diz quando a família age por conta própria, né? O autor desse trimestre da nossa lição é o pastor Elenay Cabral. Ele estará capitaneando, né, os assuntos que estaremos tratando neste trimestre, e nós estaremos aprendendo muito com o servo do Senhor que nos deu essa oportunidade, graças a Deus, não dele, mas de Deus para a vida do seu povo. Tá bom, irmãos? Então, a lição será realizada no dia 2 de abril, e o tema é quando a família age. A primeira lição é quando a família age por conta própria. Ela vai nos apresentar um cenário muito interessante sobre a vida de Abraão, né? E nós estaremos aqui já discussando sobre esse tema especial, perfeito para as nossas vidas, que nos traz um ensinamento riquíssimo. É interessante aprendermos e não aprendermos com nossos erros, mas se tivermos a oportunidade de ver algo que já deu errado e nós pudermos se desvencilhar daquilo, isso nos ajuda bastante. E a Bíblia ela faz questão de nos trazer estes exemplos. Não apenas aquilo que necessariamente ocorreu perfeito e da forma mais correta, mas até quando erramos ou quando esses grandes homens de Deus cometeram seus erros, a Bíblia deixou registrado. Isso não para denegri-los ou para diminuir, mas deixou para que nós tomássemos como exemplo e em nossa vida, em nosso momento da história, nós não pudéssemos, nós não fôssemos, né, vamos dizer assim, cair naquele mesmo erro, pois tínhamos um exemplo daquilo que infelizmente não deu certo, mas mesmo assim foi cometido, para que em nossos dias nós não cometamos o mesmo erro. Então observe, a lição deste domingo agora, dia 2 de abril, ela vai tratar 3 temas. Nos objetivos ele já nos mostra, nos diz que no primeiro identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. No segundo tópico vai falar sobre o reconhecer que Deus
reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E no terceiro, entender que em uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. E como de praxe, a gente sempre observa a introdução da nossa lição, ela sempre nos traz, irmãos, um texto que converge para o tema principal e já nos dá uma referência do que estaremos tratando ao longo da nossa aula. A introdução, em seu último parágrafo, diz assim: veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação dos filhos, dentre outros assuntos. Então, tudo isso está sendo abarcado no nosso trimestre, tudo isso já está sendo ensinado, aos nossos irmãos, aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor, à luz da Bíblia, em nossos cultos de doutrina, em nossos dias em que temos para trabalhar para Jesus. Tudo isso já é largamente ensinado. Mas neste trimestre nós estaremos focados e vendo não só os exemplos de como acontecera, mas também, por muitas vezes, as consequências de tudo isso. Então, conforme a nossa introdução fala, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e de Abraão. Porque essa atitude, irmãos, nos traz consequências até os dias de hoje. Precisamos estar apercebidos, precisamos estar atentos, porque muitas vezes uma precipitação, ela carrega para as nossas vidas uma marca que não pode ser retirada. E nós vamos precisar aprender a trabalhar, aprender a conviver com esta consequência. E se não aprendermos, a gente não consegue viver ou conviver. A tendência vai ser acabarmos com a nossa própria vida. Então, neste exemplo deste trimestre, em especial desta lição, nós estaremos vendo essa atitude precipitada e as suas respectivas consequências. No tópico 1, vai falar sobre a promessa de Deus a Abraão, onde Deus se encontra com Abraão e está anunciando a ele essa grande promessa para a vida do homem, que casara com Sara e tinha sua esposa estéril, mas Deus disse que faria dele uma grande nação. Isso está no capítulo 12 do livro do Gênesis, e nós vemos, irmãos, aí algo, que só Deus ele pode fazer. Tem coisas na nossa família que por mais que você, por mais que eu se esforcemos, se esmeremos, venhamos a buscar, nós nunca conseguiremos. Neste momento, a gente precisa entender que nós somos limitados. Mas Deus, ele nos mostra que a promessa dele, não existe limitação para ele. Eu posso ser limitado, mas Deus não é limitado. Então ele cumprirá a sua promessa. Cabe aqui, irmãos, nesse texto, nesse comentário, reforçar que muitas vezes você pode se perguntar ou se falar, mas eu ouvi a promessa, eu recebi a promessa e até hoje muitas vezes não acontecera. Sim, a vontade de Deus, ela é soberana, mas ela também é permissiva. Deus, ele quer nos fazer cumprir a sua promessa, mas muitas vezes o tempo não é o tempo oportuno ainda para Deus, porque Deus ainda
não entende, eu estou citando com as minhas palavras, que seja o tempo, é Ele quem é o dono de tudo, inclusive do tempo. Então, Deus ainda não fez, e também muitas vezes nós saímos da posição. Existem esses dois fatores que são referências, né, para que nós entendamos e tenhamos um pouco de sabedoria na hora de conversar com Deus sobre tudo isto. Primeiro, o tempo é de Deus. Segundo, como eu estou diante da promessa, né? Porque Deus ele não muda. A gente vai ver aqui em Números 23 que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas muitas vezes, irmão, sou eu quem sai da posição. E uma vez que eu sair da posição, como é que Deus vai derramar sobre nós, sobre mim, sobre você, as promessas, as bênçãos dele? Então, Abraão está registrado a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis. Ele recebeu de Deus uma promessa. E ele escolheu, né, claro, fazer a sua parte para que essa promessa se cumprisse. A nossa lição nos fala, ela nos chama a atenção que quando a promessa aconteceu, o seu chamado, Abraão tinha 75 anos de idade. E quando a promessa se cumpriu, ele já tinha uns 100 anos de idade. Então imagine, irmão, 25 anos se passaram e ele estava ali, e quando ele entendeu e se voltou para a promessa, Deus ele chegou em seu tempo oportuno e fez a promessa acontecer. Por que eu falo isso? Porque, por um momento, a lição de hoje vai nos mostrar que ele dispersou do plano original, né? A espera mitigou as suas forças, não é? E Abraão, ele achou que não aconteceria mais. E quando aconteceu isso na vida dele, ele fraquejou, né? Ele deixou de receber a promessa de Deus, certamente naquele tempo, porque ele resolveu dar uma forcinha a Deus juntamente com sua esposa, né? Então, irmãos, a gente vai ver que a promessa de Deus ela vai acontecer não no meu tempo, não quando eu necessariamente quero, mas quando Deus ele entende que é tempo de chegar em nossas vidas. Muitas vezes nós se esforçamos para ajudar a Deus. Não faça isso. Se esforce para estar na posição que Deus quer que você esteja. Isso é muito mais proveitoso. Já no tópico 2, subtópico 2, né, a interferência no plano de Deus, quando vai se falar sobre a tentativa de Sara em ajudar aqui Abraão, o nosso autor ele é enfático em dizer que os dois vacilaram na fé. E esse momento, irmãos, o autor, o pastor Elenay, ele traz aqui uma frase muito interessante. E ouviu Abraão a voz de Sara. Na realidade está na Bíblia. E ele frisou apenas essas palavras, essa oração, esse contexto, e disse assim: e ouviu Abraão a voz de Sarai. Amplie, irmãos, isso aqui. Muitas vezes nós, homens, estamos dando ouvido à voz do homem. E estamos deixando de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus já falou e já reiterou sobre a promessa, sobre a nossa família, mas nós damos ouvido à voz do homem e declinamos de ouvir a voz de Deus. Não vamos dizer que isso aqui seja de uma forma muito grave, não. Mas muitas vezes, irmãos, as pequenas coisas, elas se somatizam e se tornam suficiente para impedir essa promessa em nossa vida. As decepções,
desilusões, as tristezas, as dificuldades financeiras, elas vão entrando na vida do homem, do casal, da família, e a pessoa começa a dar mais voz a essas falácias do que a promessa de Deus para a vida da família, a vida do homem. E isso vai nos afastando, não é? Do direcionamento de Deus para a vida do homem. Ainda nesse contexto, o subtópico 3 vai falar sobre o problema da precipitação. E observe o que o autor falou aqui no subtópico 3 do item 2. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Temos que ter cuidado, irmãos. Isso na vida do casal, isso na vida da família, na vida da igreja, na vida profissional. Aqui, o autor, ele fecha, vamos dizer assim, a vida conjugal. Quando nos afastamos da dependência de Deus, a gente abre uma porta enorme para danos em nossa vida. E vale reforçar, não estamos falando aqui de vida necessariamente espiritual, mas é dano na vida material mesmo. E o dano maior à sua vida espiritual é a perda da tua salvação. Você pode perder a salvação por dar ouvidos a isso, a voz de homens. Você pode perder a oportunidade de ter uma comunhão com Deus por ter dado ouvido à voz de homens. Então, quando você se afasta da dependência de Deus, ou seja, quando você começa a dar ouvidos às necessidades humanas em função, em detrimento daquilo que Deus fala para você, daquilo que Deus promete para a sua vida, você abre uma porta enorme para o inimigo adentrar ao seu seio familiar. Encerrando a nossa primeira aula, o terceiro tópico vai falar sobre as consequências de uma decisão precipitada. E ele diz assim: essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Eu não sei, qual o problema que você está passando em sua família. Não sei. Às vezes a gente tem orado para o nosso esposo aceitar Jesus há tanto tempo. Às vezes a gente tem orado pela nossa esposa para que ela aceite Jesus, isso há tanto tempo. Mas muitas vezes você tem dispersado do seu objetivo, do seu propósito, não no momento da oração, mas no momento do teu dia. Porque para que ela se volte para Jesus, o primeiro exemplo que ela quer ver, que ele quer ver, é o seu filho, seu esposo ou sua esposa, mãe, pai. É o primeiro exemplo que ele quer ver, o seu. Então, essa história, irmãos, nos ensina que as soluções meramente humanas, ela não vai resolver o nosso problema. Quando a gente chega nesse contexto, nessa situação, nessa realidade, precisamos depositar a nossa fé em Deus e fazer a nossa parte. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Então, nesse trimestre, que Deus ele abra-nos um pouco mais de entendimento para que essas coisas que a Bíblia nos ensina, ela possa construir em nós uma pessoa diferente. Oramos a Deus para que os professores de EBD, neste trimestre, nesse momento, possam ter o discernimento para ensinar, para transmitir as suas classes respectivas
de uma forma que seja compreensível àqueles que ali estão. Reforço que encontraremos nesse momento muitas pessoas que passam situações dificílimas. E muitas vezes essas pessoas, elas já perderam a esperança. Mas não perca. A fé, a esperança e o amor são as 3 virtudes teologais. Permaneça com a tua esperança firme no Senhor. Não decline do desejo do teu coração no tocante ao bem-estar, à salvação da tua casa, da tua família. Porque o Senhor, Ele vai cumprir conforme está o desejo do seu coração, uma vez que o seu coração está alinhado com as promessas de Deus para a vida do homem. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê um excelente domingo, uma excelente escola bíblica dominical. Amém. Louvado seja Deus.